Lu, tudo bem? Tudo bom, é muito bom ser recebida com tanta alegria, né? Mas vou levar eles lá pro de tudo um pouco, hein? Eu não vou deixar não, que esse pessoal meu aqui é demais. É demais. A Lu é apresentadora do De Tudo Um Pouco, né? Junto com o seu querido esposo Maurício e o Jean, não é isso? Exatamente. E a Lu hoje dá o prazer de estar aqui com a gente. E essa banda aí eu não negocio, não empresto, não troco, não faço leasing, não é verdade? Porque esses meninos aí são melhores que tem, Lu. Bons. É um prazer muito grande te receber. Você não nasceu num lar cristão, não, foi? Não, eu nasci num lar espírita. Meu pai era presidente de um centro espírita, ela era palestrante, então ele palestrava o Brasil inteiro e até lugares bastante longes, viajava justamente para pregar a doutrina espírita. E eu, desde pequenininha, eu era uma amante do espiritismo. Eu dizia que eu queria ser usada como meu pai era, porque ele era médium, ele recebia entidades, né, na época a gente dizia. Então, apesar disso, eu nasci num lar cheio de princípios cristãos. Meu pai me ensinou muito sobre caráter. Então, algumas pessoas podem pensar assim, você era espírita e tinha princípios cristãos? Meu pai sempre me passou princípios cristãos, mas os princípios não salvam, né? É verdade. Sem o Salvador, os princípios sozinhos não vão fazer adiantam. a obra. Mas aí você teve um encontro com Cristo. Como é que foi isso? Então, a minha busca, eu sempre fui uma pessoa que busquei muito. Eu sempre buscava a Deus, mas da maneira errada. Mas mesmo assim, buscava, né? E a própria Bíblia diz que aquele que busca, encontra. Então, eu sempre fui muito espiritual desde criança. Eu lia os livros espíritas, eu queria buscar a verdade. Eu sempre dizia isso a Deus, eu quero conhecer a verdade. Sem saber qual era a verdade, sem saber qual oração eu estava fazendo e o valor daquilo, né? Então, foi passando os anos, meu pai se afundou numa depressão muito grande, então foi através da conversão dele que Jesus entrou na minha casa. Justo mais assim, ele era o mais menos provável. Cabeção, exatamente, ele era uma pessoa muito inteligente, ainda, né, muito culto, então nunca na minha vida eu imaginava que meu pai um dia entraria numa igreja evangélica. Então foi através da conversão dele que depois de algum tempo eu vim a conhecer a Cristo, mas mesmo assim eu era muito resistente a tudo que ele dizia, eu não aceitava e eu dizia assim que meu pai poderia ter mudado de religião, mas eu continuaria a crer no espiritismo, porque eu gostava muito da doutrina. Mas passou-se o tempo e eu vi que realmente eu tive que ter experiência pessoal com Deus. Meu pai não me forçou. Essa experiência foi com quantos anos? Aproximadamente uns 19 anos eu comecei a receber a palavra, mas a minha conversão foi aos 21. Mas aí, Lu, você já estava envolvido no mundo de ser modelo e de fazer o que você sempre fez. Como é que foi essa conciliação da questão dessa profissão que a gente olha e a gente pensa assim, como conciliar viver nesse meio com Jesus? Difícil. Como que é? É muito difícil. Com 21 anos eu já era modelo, já trabalhava como modelo em Belo Horizonte. Eu comecei aos 17 anos. Então, quando eu me converti, a minha conversão foi muito genuína. Eu tive experiências muito profundas com Deus, então a minha preocupação sempre era, será que eu estou agradando a Deus? Será que se eu continuar sendo modelo, Deus vai se entristecer com a minha atitude? Então eu sempre buscava me aconselhar com os meus pastores, eu tinha essa preocupação. E aí aos 24 mais ou menos, eu recebi o convite para participar do concurso de Miss. E então eu pensei assim, mas o que Deus tem a ver com o concurso de beleza? Isso até foge muito aos princípios cristãos, porque tem a ver com a vaidade, a mulher que sempre ela quer ser valorizada se ela ganhar o concurso, ou seja, ela quer ser reconhecida como a mais bonita daquele concurso. Então eu entrei num conflito muito grande e fui perguntar ao meu pastor, na época o pastor Joaquim Cantagalli, continua sendo um grande amigo, uma pessoa muito importante. Pastor Joaquim, que é uma bênção para a nossa cidade e para esse Brasil. É um pastor abençoado que foi muito usado na minha vida e de uma maneira muito sábia. Ele me disse algumas palavras que eu nunca esqueci. Ele falou, olha, nunca deixe de guardar a sua fé. A partir do momento que você perceber que você está tendo dificuldade de guardar essa fé, então você precisa colocar o seu próprio limite. Mas guarde a sua fé. Ou seja, ele devolveu para você. Exatamente. Você pode ser luz aonde você
mas você sabe dos seus limites. Então, será que isso não vale para todo mundo que está nos assistindo, Lu? Quem sabe vivendo esse mesmo dilema nas suas áreas respectivas e a pessoa está assim, até que ponto eu posso ir? Eu acho, sabe por quê? Muitas meninas já me mandaram e-mail perguntando, olha, será que eu posso ser modelo? Será que eu posso ser Miss? Ou a minha mãe não concorda que eu seja modelo porque ela acha que essa profissão não é de Deus. E eu tomo um cuidado muito grande para responder, porque eu não posso simplesmente dizer, olha, não, você tem que ir para o meio da moda, porque se você tem esse sonho, você vai ser luz lá. Eu acredito que Deus tem um propósito, Deus teve um propósito na minha vida, mas talvez eu pudesse não dar conta de ser luz ali. Por exemplo, e ser influenciada, né? Você já, assim, a gente pensa na situação típica que a gente imagina de um concurso, ou de um prêmio, ou de alguma coisa onde alguém pode virar para você. Já aconteceu com você de dizer assim, se você for para a cama com alguém, aí você tem um prêmio. Isso já aconteceu? Já te foi feita essa proposta? Já aconteceu. E, inclusive, foi algo que me marcou muito, porque foi aonde eu pensei em desistir. Eu estava... e aí eu sempre perguntava a Deus, será que eu continuo? Será que eu volto? Até que ponto eu posso ir? Foi um momento muito difícil na minha vida, porque eu viajei muito. E você acaba que, quando você não está frequentando a igreja, você se esfria. Isso é fato. E eu... durante um ano eu viajei para 12 países, então era muito difícil eu ter ali um tempo para ir à igreja. A minha luta constante era essa, eu cheguei a me esfriar e em alguns momentos eu ligava para minha pastora chorando e falava, pastora, eu desviei, eu estou desviada. Então assim, o meu coração sempre foi pronto a obedecer a Deus. Por mais Mas você que nunca largou Jesus, você... Não. Acho que o próprio fato de você ligar chorando mostrava como que o seu coração... Não, eu não larguei no sentido assim, eu não quero saber de Deus, eu vou viver o que o mundo me oferece. Eu tinha dificuldades, às vezes eu sentia que, eu caí aqui, eu me arrependia. Eu não larguei nesse sentido, mas eu caí. E eu acredito que essa é a nossa humanidade. Nós caímos, nós estamos sujeitos a pecar, mas o nosso coração tem que ser um coração sempre disposto a arrepender. Né? Esse é um meio, Lu, onde as pessoas estão muito lutando ali para literalmente vencer pela beleza. Claro. Não é? E você tem uma história de uma amiga, de uma pessoa que um dia olhou para você e falou uma frase que você não esperava ouvir. Sim. Disse para você, você acabou comigo. Conta, como é que é isso? Essa história é muito interessante porque foi uma época que eu estava questionando muito a Deus em relação a justamente isso. Porque quando eu passei por essa fase, eu já estava num relacionamento com o Maurício, a gente já estava namorando. E na minha cabeça eu pensava assim, eu tenho que esquecer tudo que eu vivi. Eu tenho que esquecer o meu título, eu tenho que esquecer o meio da moda, porque agora eu vou casar com um pastor, então eu tenho que ser esposa do pastor e nunca mais vou ser usada nessa área. Como se eu quisesse negar o meu passado. E nesse momento eu estava orando e pedindo essa direção a Deus. Eu falei, Senhor, eu não quero mais, eu não quero ser vista como a Miss, eu não quero que as pessoas olhem para mim, ela foi modelo, ela foi Miss, porque eu achava que não tinha nada a ver com o meu novo ministério, vamos dizer assim. E nesse dia eu tive um contato com uma pessoa, conheci se tornou amiga, né? Uma amiga que mais ou menos da mesma idade que eu. E ela era muito bonita, na cidade dela era muito assediada, todos os homens achavam ela muito linda e ela mostrava muito o valor dela pelo corpo. E a gente conversando ali, eu falando de Deus, mas eu falando de Deus não no sentido assim, eu tenho a intenção de estar pregando para você. Eu estava falando sobre a minha vida, sobre a minha experiência, sobre a minha experiência com o Maurício. Então contei alguns episódios para ela e falando, olha, eu orei com o meu namorado, a gente passou por um momento de oração, não tive vergonha disso, porque eu acho que a gente não tem que ter vergonha, né? E eu falando ali com ela me escutando, eu percebia que ela fazia uma expressão de surpresa. E aí passou um tempo, depois de um tempo eu cheguei, a gente ficou muito amiga, eu fui dormir na casa dela, eu estava no estado dela, outro estado, e fui dormir na casa dela, e um dia eu cheguei no quarto dela e ela estava chorando. E aí eu não entendi, eu falei, o que aconteceu? Você está bem? Aí ela falou, olha, você acabou comigo. Aí eu fiquei assustada, eu quase saí, né? Tipo assim, eu vou deixar ela aqui, senão ela vai me bater. O que eu te fiz? Eu pensei, né? O que foi? Mas por que eu acabei com você? Ela falou, olha, você entrou por aquela porta na minha casa quando você foi me apresentada e eu falei, nossa, que menina bonita. E a gente começou a conversar, eu vi que você foi Miss, que você foi modelo, você tinha tudo para conquistar, para conseguir tudo que você queria nessa vida
E aí você me fala de Deus. Você sabe por que eu ainda não fui à igreja? Meu irmão é convertido. Você sabe por que eu nunca cheguei aí à igreja? Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque eu acho que eu tenho beleza suficiente, eu não preciso de Deus. Aí chega você, mais bonita do que eu, com o título de Miss, abrindo mão de tudo para se casar e falando de Deus de uma maneira tão tocante. Você me deu um murro, você me esmurrou. Então, assim, ela quis dizer, eu quebrei a cara, né? Uhum. E aquilo, Deus, no mesmo momento, o Espírito Santo colocou uma certeza no meu coração. Eu não quero que você negue tudo que você viveu. Eu quero usar você, com tudo que você tem, com o seu título, com a sua experiência no meio da moda, porque eu quero atrair essas pessoas para mim. Essas mulheres que acham que a beleza é tudo na vida, que a beleza é suficiente, porque eu acredito que o homem, ele sente que ele tem um poder quando ele tem dinheiro. Uhum. E a mulher sente que tem poder quando ela tem beleza. É muito difícil, por isso, nesse meio, as pessoas se curvarem a Deus. Mas tem muita gente nos assistindo, principalmente as meninas, que estão vendo aqui alguém que foi Miss Brasil 2009, hoje serve, continua servindo a Cristo, bem casada, feliz, apresentadora de um programa lindo aqui da Rede Super. Que palavra você tem para dizer para essas meninas que estão nos assistindo, Lu, para a gente encerrar? Olha, o que eu tenho para dizer é que eu abri mão de muitas coisas na minha vida. Até só para finalizar esse momento, você tinha me perguntado se eu tinha recebido algumas propostas. Eu recebi propostas até de outros concursos que eu fui participar. Olha, você pode participar de tal concurso e você pode até ganhar, mas você precisa sair com fulano de tal ou dormir com ele, né? Isso aí é muito comum acontecer nesse meio. E eu fui muito firme nos meus princípios, eu abri mão de sonhos, porque os meus princípios estavam na frente. E no momento que eu abri mão, até acho muito legal eu contar isso, quando eu estava ali naquela reta final, eu sentia que eu estava afastando, eu dobrei meu joelho e falei, Senhor, eu preciso voltar a me sentir firme na presença de Deus. Eu fiz essa oração e pedi a Deus para mandar meu marido. Uhum. Eu quero meu marido, eu preciso, porque eu sei que o marido, preparado por Deus, ele vai me ajudar a estar mais firme no caminho certo. Uhum. Só que eu estava com planos para morar fora. Eu ia morar 6 meses em um país, 6 meses em outro, porque eu queria aprimorar meu inglês. Então o Espírito Santo falou comigo assim, você está com 2 sonhos incompatíveis, você precisa escolher. E naquele momento eu chorei muito, eu abri mão de morar fora, porque eu sabia que se eu morasse 6 meses num lugar, 6 meses em outro, isso não ia contribuir para que eu casasse. Exato. Então eu abri mão, mas eu pensei assim, daqui 2 anos Deus vai mandar meu marido, eu vou esperar até lá. E eu estava disposta a esperar. E no mês seguinte eu conheci o Maurício, depois de 1 ano a gente casou. Ou seja, quando você abre mão daquilo que te parece a coisa mais importante da sua vida, quando você abre mão para fazer a vontade de Deus para a sua vida, Deus ele dá em dobro, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. E vale a pena, eu não me arrependo em momento nenhum. Muitas vezes a gente tenta olhar para trás no momento da luta, da fraqueza, da dificuldade, mas eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa. Que coisa linda. Lu, eu quero que você deixe o seu contato e do seu marido, porque eu sei que vocês ministram por aí, abençoam as pessoas. Qual é o contato, o seu contato? Olha, por enquanto eu estou criando um blog, eu vou dar mais detalhes depois. Por enquanto é o Twitter, que é o Lu_Bertolini, com I no final, Lu_Bertolini, que é o Twitter e o Instagram. Quem quiser mandar uma mensagem, de repente. E do meu marido, ele tem um site que é o www.mauriciomarchini.com.br. Quem quiser mandar um convite ou mandar simplesmente uma palavra, porque nós temos sido muito abençoados também por pessoas que mandam, encorajam, né, o nosso ministério, isso é muito importante. Eu vou encerrar a entrevista fazendo para a Lu agora a pergunta mais difícil. Lu, nunca é tarde para quê? Nunca é tarde para recomeçar. Eu digo isso porque em certo momento da minha vida eu tive que recomeçar. Eu senti que eu tinha que recomeçar. Foi um momento assim, olha, eu talvez saí um pouco do caminho, perdi algo que eu achava tão importante, que era a comunhão com Deus. Então eu acredito que nunca é tarde para recomeçar, porque Deus sempre está pronto para recomeçar com a gente.